A paz do Senhor, Deus abençoe. Estamos continuando com a estrutura comportamental de cada cristão que será exigido naquele dia no tribunal de Jesus Cristo. A nossa conduta, a forma em que nós trabalhamos, a maneira em que nós tratamos uns aos outros, enfim, que qualidade ou com que qualidade produzimos aqui todo o trabalho do reino de Deus. E para nós iniciarmos essa nossa pequena palavra, estaremos falando sobre a preguiça que resultará, evidentemente, em perda de galardões. Enfim, Deus não gosta de preguiçoso. Por isso ele fez o homem, e antes que o homem fosse criado, Deus já fez responsabilidades para ele. Trabalho, vai lá, vai cuidar do jardim, rapaz, vai carpir. Você quer comer o bom e do melhor? Então vai cuidar da sua horta. O jardim estava lá, mas precisava ser cultivado, cuidado. Tinha que carpir, tinha que cuidar. Então o trabalho é essencial na vida de qualquer ser humano, pois o trabalho dignifica o homem, a família, o profissional, uns aos outros, etc. E no tribunal de Cristo, evidentemente, será muito exigido na questão do trabalho. Se você foi um trabalhador, um exímio ganhador de almas, ou você foi um preguiçoso que virou um pastor assalariado e se encostou em cima de um sermão por semana, da administração da Santa Ceia todo mês e sossegou aí. Aí naquele dia Deus vai te cobrar, como Eli. Eli morreu por quê? Porque caiu da cadeira? Não. Morreu porque era gordo. O cara só sabia comer carne assada e mais nada. E aí numa queda, num acidente, caiu, quebrou o pescoço e morreu, porque era pesado. Então não faça como Eli, que tem pastores por aí que só sabe engordar o corpo. Parece um mamute. Parece um baita de um elefante. Não faz nada da vida. É um verdadeiro carnívoro humano na obra de Deus. E Deus não quer isso na sua obra. Então, se você quer galardão, faça a academia espiritual, esteja com a saúde em dias, musculação em dias e trabalho para o reino de Deus. Amém? Pois bem, é importante a gente ter cuidado no trabalho de Deus com dois tipos de pessoas: os oportunistas e os aproveitadores. Tem muitas pessoas aí que se aproveitam do deslize de um pastor para tomar o lugar dele, ou para ser colocado no lugar dele. São oportunistas espirituais no ministério. E eu tenho muitas experiências dessa situação de comportamento na igreja, no ministério. Um pastor famoso cai, perde o campo, e aí eles aproveitam, em vez de ter misericórdia do obreiro, não. Eles fazem com que o campo seja tirado e imediatamente já chamam o seu amigo, já chamam o preferente para empossar. Não é cuidado com o ministério isso aí. Isso aí são oportunismo. E Deus naquele dia vai cobrar isso aí. Então você que muitas vezes sai de Deus, deslizou, fracassou, caiu, fica no sangue, meu irmão. Fica no sangue, meu irmão. Tiraram o teu ministério, tiraram a sua igreja, tiraram a oportunidade de você trabalhar como fizeram comigo. Sou um pastor pela misericórdia de Deus, pela Convenção do Estado do Paraná. Sou formado em teologia, dei minha vida no ministério missionário. Enfim, eu tenho uma bagagem, graças a Deus, bem estruturada no ministério. No entanto, hoje eu sou um motorista de aplicativo. Por quê? Porque perdi todas as oportunidades que eu tinha
rente ao ministério. Porque eu errei? Não. Graças a Deus estou na comunhão com a igreja. Por causa do ciúme maligno, por causa de situações desse nível. Quando você faz a obra de Deus, que ela floresce, que as pessoas veem, que as pessoas vêm te dar os parabéns, isso ao invés de ser visto pelo olhar positivo na maioria dos colegas, não, olha como um olhar de ameaça ao seu ministério, ao seu posto. E o que ele faz? Procura meio de te afastar. E é o que eu estou vivendo hoje. Graças a Deus, salvo em Jesus Cristo, mas completamente alheio, excluído de tudo no ministério. Eu não tenho oportunidade nem para varrer a igreja, quanto mais para ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas tratam o obreiro dessa forma. Eles querem pegar fofoca, calúnias, disse-me-disse, transforma isso numa peça, constrói uma peça diabólica e se aproveita disso e afasta o obreiro. E afasta. Aí você, infelizmente, termina se esfriando, desanimando e etc. Então, tem ocorrido comigo isso aí, o desânimo, estou desanimado, estou congregando muito pouco, muito pouquíssimo mesmo. Meus meninos não estão na igreja, de ver tantas barbaridades feitas por aquilo que a gente faz para Deus. Mas eu não perdi a fé, estou firme no Senhor como uma rocha, e é isso que importa. Então, cuidado com os oportunistas na igreja, porque eles aproveitam justamente para tomar o seu espaço, tá bom? São pessoas interesseiras, pessoas que o coração não é flexível às outras pessoas, entendeu? Se você está numa situação que precisa das orações, precisa de cuidados espirituais, ele não está nem aí com isso. Eu moro aqui a menos de 5 quilômetros da igreja e faz 8 anos que eu estou aqui nessa casa humilde e até hoje nunca ninguém veio na minha casa perguntar se eu estou vivo, se eu estou morto. Ué, só porque eu sou um pastor eu não sou digno de uma visita? Mas é assim, aqui em Curitiba funciona desse jeito. Não existe amor, não existe afeto amoroso, espiritual nas pessoas. Se você abençoa eles financeiramente, você é visto, você tem cuidados especiais. Os diáconos vão todo mês levar a Santa Ceia na casa do aposentado. Ele vai levar a Santa Ceia porque ali é um vaso de Deus, é uma pessoa digna, é uma pessoa que merece o carinho, o respeito dos obreiros. Eles vão lá para levar a ceia com o olho no envelope do dízimo. Essa é a verdadeira intenção deles. São oportunistas, aproveitadores. Os que não ajudam ninguém, os que não cooperam, os que não ajudam os necessitados. Tem todo esse tipo de gente no ministério. Só faz alguma coisa por interesse, esperando receber alguma coisa em troca. Então, irmãos, esse tipo de gente não merece estar num lugar onde ele possa trabalhar no ministério, porque ele representa um perigo. Ele está ali para se beneficiar. E aí ele inventa campanhas, extrai versículos da Bíblia, e tem crentes completamente ignorantes. É um absurdo de ver o número de irmãos ignorantes que não lê a Bíblia, que não tem discernimento nenhum. O cara batiza de qualquer jeito a pessoa. O que importa é que ele faça dele um dizimista, não um servo, não um cristão salvo. A filosofia de vida hoje no meio evangélico é esse. É arrecadar. Se for preciso, batiza você. Hoje, meio-dia, transforma você num diácono. 4 horas da tarde você é um presbítero. 5 horas da tarde você é um evangelista. 7 horas da tarde você é um pastor.
Em São Paulo tem igrejas, tem ministérios que dão um curso a qualquer um, entendeu? De manhã até meio-dia, de tarde o cara já sai teólogo e pastor, aí vai abrir o ministério. Tá assim desse jeito. São coisas que você tem que fugir, porque quando Deus julgar o meu trabalho e o teu trabalho, o que vai valer é a qualidade, não é a quantidade. Então, a oportunidade bem aproveitada para fazer o bem é uma fonte riquíssima de galardão. Então vamos fazer com que esta obra cresça, desenvolva e seja dignas de galardão naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, no tribunal de Cristo, a preguiça resultará em perda de recompensas. É isso mesmo, perda de galardão. Mateus 24, 45 ao 46 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? O senhor da casa dá tarefas para o mordomo. E o mordomo sensato, fiel, ele vai cuidar das tarefas da casa da maneira mais qualificadora possível. E isto lhes resultará em galardão. Versículo 46 diz: feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Saiba que nós somos dispenseiros de Deus na casa de Deus, a grande casa de Deus, o ministério, o cristianismo, e nós que fomos colocados para cuidar desta grande casa. Não é importante a gente trabalhar direitinho na casa que Deus nos pôs e nos deu atividades, nos deu serviços? Pois bem, Lucas 19, 29, ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Você imagina isto? Mas, pastor Fábio, no tribunal de Jesus vai ter isso? Vai. Se você não fez de acordo com os padrões cristãos, até aquele galardãozinho que o Senhor vai dizer, ó, tá vendo aquele galardão lá? Era para tu, mas tu não vai levar ele. Será isso na eternidade possível? Será possível. São recompensas e perdas de recompensas naquele dia. Por isso, não adianta as pessoas querer fazer, atropelar uns aos outros aí, para querer fazer melhor e mais do que outros. Porque você pode fazer um campo de futebol de obras, e o irmão pode fazer apenas um ponto de obra com qualidade, com humildade, que vise a glória de Deus. E o galardão dele será muito maior do que o seu, que está com o estádio cheio de serviços prestados. Mas serviço com orgulho, com tapaçaria. Você foi um oportunista, um aproveitador. Você aproveitou de situações para fazer um monte de coisa que resultará em nada no dia do julgamento. Então, nós obreiros que temos a oportunidade de obter galardões, temos que ser mais cuidadosos, entendeu? Que sejamos fiéis, que sejamos zelosos pelas causas de Deus, que sejamos imparciais, justos, abnegados no trabalho que Deus nos confiou, que sejamos amáveis com as pessoas. Visitar é uma coisa importante. Aquele obreiro, entendeu? Que muitas vezes, por algum motivo, se afastou. Eu contei uma ilustração de um renomado pastor, ganhador de almas, que fazia obras extraordinárias para Deus, e um grupo na igreja começou a criticá-lo. Ninguém via aquele irmão com bons olhos.
tudo que ele fazia, o povo criticava ele. A inveja, porque quando você faz para Deus bem feito, não espere o louvor dos homens, o reconhecimento dos homens, que não vai ter. Faça para a glória de Deus, porque Deus é o justo juiz que vai avaliar teu trabalho e vai entregar o galardão nas tuas mãos, como fez com Ruth. E aquele pastor foi embora, não veio mais na igreja. Foi para a fazenda, para a casa de campo e ficou lá. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses e o pastor presidente notou a ausência dele. E o que o pastor fez? Vamos abandonar, deixa para lá. Deixa para lá. Como fizeram comigo aqui, ó, deixa para lá. É um baiano desengonçado, não vale nada. Não, o pastor simplesmente foi lá fazer uma visita. E quando chegou lá na casa de campo, o inverno, ele veio recepcionar o pastor e o pastor não cumprimentou ele. Simplesmente o irmão abriu a porta, o pastor entrou. Aí o irmão foi lá, pegou 2 cadeiras, colocou diante da lareira, que estava na sala mais quente, e o pastor sentou ali de frente para a lareira. E o irmão sentou do lado. Mas o pastor não abriu a boca, ficou quieto, em silêncio, falou nada, absolutamente nada. E o irmão ficou preocupado, ficou ali observando, ficou meio cabreiro, né? E o pastor agora me dá um sermão. Não, ficou quietinho. De repente o pastor pegou a tenaz, foi lá na lareira, aquelas brasas incendiantes, queimando ali. Ele pegou uma brasa daquela e tirou da lareira e colocou afastada do fogo. E o irmão ficou observando. E aquela brasa foi se apagando aos pouquinhos. Foi perdendo aquele brilho, aquele fogo. Foi se apagando, aquela coisa começou a cintilar um pouquinho ali, um pouquinho cá. Aí quando tinha apenas um pontinho de luz ali, de fogo, apenas apenas fumegando naquela ponta da brasa, o pastor depois pegou de novo a tenaz e pôs a brasa lá no fogo de novo. E de repente o fogo veio, aquele fogo junto, aquelas outras brasas quentes. Trouxe fogo naquela brasa e a brasa se acendeu novamente, voltou novamente aquele fulgor. E o pastor então levantou, cumprimentou o irmão para ir embora. O irmão em lágrimas já estava chorando o irmão. E o irmão disse: pastor, obrigado pela palavra. O senhor não disse nada, mas trouxe o maior sermão da minha vida. Muito obrigado. Amanhã vou estar lá na igreja, recomeçando minhas atividades e vou procurar fazer melhor ainda. Isso que é ser um verdadeiro ganhador de almas, um pastor de almas, que ama as pessoas e dá tudo para que ela esteja ao seu lado na obra de Deus. Por isso Tiago 3:1 diz assim, olha: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os ensinamos. Seremos julgados com maior rigor. Então tem pessoas assim, que quer ser o mais importante da igreja e não sabe que também será o mais exigido dele. 1 Pedro 5, 3 e 4 diz assim: não sejam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Dá para entender que será o galardão dos pastores. Breve nós vamos falar sobre os galardões em si. Amém? Então, nada de preguiça no reino de Deus. Trabalhe. Faça pouco, mas faça com qualidade, que Deus vai te exaltar. Amém? No próximo vídeo estaremos falando sobre o caráter do tribunal de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.